Olá, pessoal. Esta é a parte B da aula 2 do curso A Utilidade das PAs e PGs. Tá? Aqui nós vamos resolver 3 exercícios. O primeiro é o exercício do jardineiro. O segundo é um exercício teórico. E o terceiro é o exercício de venda de um terreno. Então vamos ao exercício do jardineiro. Um jardineiro tem que regar 60 roseiras plantadas ao longo de uma vereda retilínea, distando 1 metro uma da outra. Então veja, vamos desenhar isso aqui. O jardineiro ele vai regar 60 roseiras. 60 roseiras, cada roseira está distante 1 metro uma da outra. Então 1, 2, 3, tudo isso aqui é 1 metro. Todas essas distâncias aqui são 1 metro. Até a 60ª roseira. Ok. Ele enche seu regador numa fonte situada na mesma vereda, a 15 metros da primeira roseira. Então está aqui, ó. A primeira roseira está aqui, a fonte está a 15 metros aqui, ó, da primeira roseira. Ok. Começando e a cada viagem rega 3 roseiras. Tá? Então a cada viagem ele vai regar 3 roseiras. Começando e terminando na fonte, qual é o percurso total que ele terá que caminhar até regar todas as roseiras? Bom, então veja. Na primeira viagem, ou na primeira caminhada, qual é a distância que ele percorre? Então, ele vai encher o tanque, encher o balde, né? Ele enche o regador e percorre 15, mais 1, mais 1. 17 metros para regar as 3 primeiras roseiras. 1, 2, 3. Então, ele percorre 17 metros para regar as 3 primeiras roseiras e mais 17 metros para voltar e encher o regador de novo. Então, na primeira caminhada, na primeira viagem, ele percorre 34 metros. Aí ele vai encher o regador. Ele tem que agora regar as rosas 4, 5 e 6. Então, ele vai percorrer os 17 metros até a rosa 3. Aí vai percorrer 18, 19, 20 para regar as rosas, as roseiras 4, 5 e 6. Então, ao total, ele vai percorrer 17 aqui, mais 3 aqui, 20 de ida, total de ida. Mais volta, total de volta, 20 metros. Então, 20 metros de ida e 20 metros de volta. 40 metros. Então, na segunda viagem, na segunda caminhada, ele percorre 40 metros. Então, eu vou ter a seguinte PA. 34, 40, que está aqui, ó. 34, 40. Aí a próxima viagem vai ser 46, né? Então, é uma PA de razão 6. Uma PA de razão 6. Agora, veja. Cada viagem, ele rega 3 roseiras. Como são 60 roseiras, ele vai ter que fazer 20 viagens, regra de 3. Uma viagem, 3 roseiras. 20 viagens, 60 roseiras. Então, primeira viagem, 34 metros percorridos, ida e volta. Segunda viagem, 40 metros percorridos, ida e volta. Vamos calcular quantos metros ele vai percorrer na 20ª viagem. Na 20ª viagem, que ele vai regar as 3 últimas rosas, 58, 59 e 60. Então, veja, vamos calcular aqui, então. Veja. Então, a minha PA é, primeiro termo, 34. Está aqui, 34. Ele vai fazer N igual a 20 viagens. E a razão é 6. 40 menos 34, 6. Então, vamos ver quantos metros ele vai percorrer na 20ª viagem. Então, A20 é igual a A1 mais 19 vezes o raio. O A1 é 34. 1 é 34. Mais 19 vezes a razão. Eu disse raio, não, é razão, né? Mais 19 vezes a razão. Está aqui. Então, fazendo esta conta, ele vai percorrer na 20ª viagem 148 metros para regar as 3 últimas rosas, 58, 59 e 60.
Ok, então ele quer a soma total da distância percorrida. Ou seja, a soma das 20 viagens. De todas, da primeira até a 20ª viagem. A fórmula é A1, 34, mais A20, 148, que calculamos aqui, vezes o número de viagens, 20, dividido por 2. Fazendo esta conta, ele vai percorrer um total de 1.820 metros. Exercício 5. Qual é o número mínimo de termos que devemos somar na PA 13, 45 quartos, 19 meios, a partir do primeiro termo, para que a soma seja negativa? Então, veja, esta PA é decrescente, 13, 45 quartos dá 11,25, 19 meios dá 9,5, então veja que está caindo, 13, 11,25, 9,5, vai caindo. Vai caindo, né? Então, veja, a razão é negativa. A razão é negativa. Então, vai chegar um momento em que um certo termo vai ser negativo, mas aqui ele está querendo calcular qual é o número mínimo de termos que tem que somar na PA a partir desse 13, do primeiro termo que é o 13, para que a soma seja negativa. Ok, então vamos lá. Vamos pensar o seguinte. O primeiro termo é 13. O segundo termo é 45 quartos. Então, a razão é o A2 menos A1. 45 quartos menos 13. Tirando o mínimo, a razão é menos 7 quartos. Como havíamos mencionado, a razão teria que ser negativa, menos 7 quartos. Pois bem, vamos calcular o AN. O AN. O enésimo termo. O enésimo termo. Então, veja. O que dá o enésimo termo? É o A1, que é o 13, mais N menos 1 vezes a razão menos 7 quartos, que acabamos de calcular. Então, faz a distributiva. Então, vamos lá. 13, 13, copia aqui. Menos 7 quartos vezes menos 1, mais 7 quartos. Menos 7 quartos vezes N, menos 7 quartos N. Então, só aqui é distributiva. Agora, 13 mais 7 quartos, tirando o mínimo, é 59 quartos. Menos 7 quartos N. Menos 7 quartos N. Então, está aqui. Este é o enésimo termo. Então, vamos calcular a soma dos enésimos termos. A soma dos N primeiros termos. A soma dos N primeiros termos é A1, que é 13. Está aqui, ó. A1 é 13. A1 é 13. Mais o enésimo termo é o AN. 59 quartos menos 7 quartos N. 59 quartos menos 7 quartos N. Vezes N dividido por 2. Então, vamos lá. Aqui, vamos tirar o mínimo aqui no numerador. É 4, né? O mínimo é 4. 4 dividido por 1, 4 vezes 13, 52. E aí, 59 menos 7N permanece. 59 menos 7N. E N e 2 embaixo aqui. Então, tá aqui. Então, veja. O que ele pede? Qual é o número mínimo de termos para que, somando, a soma seja negativa? Então, esta é a soma dos N primeiros termos. Esta é a soma dos N primeiros termos. Ele quer que a soma seja negativa. Então, tá aqui, ó, a soma ser negativa. Então, tá aqui, ó, a soma negativa. Então, chegamos até aqui. Chegamos até aqui. Mas veja, aqui é divisão de frações. Esta fração é dividida por 2 sobre 1. 2 é 2 sobre 1. Então, conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, vai ficar assim, 52 mais 59, 111, menos 7N, no numerador. E 2 vezes 4, 8. Vezes o N, menor que 0. Então, veja. Vou multiplicar, né? O 8 não interessa, né? Multiplica por 8 ambos os membros, não vai mudar nada, né? Então, fica só 111 vezes N, 111N. Menos 7N vezes N, menos 7N ao quadrado, menor que 0. Menor que 0. Então, se eu multiplicar por menos 1, menos 7N ao quadrado fica mais 7N ao quadrado, mais 111N fica menos 111N.
troca o sinal da desigualdade, é menor, fica maior. Então, está aqui. Esta é uma inequação do segundo grau. Ou seja, uma inequação do segundo grau. Então, como que eu analiso? Veja. Coloco um n em evidência. Vamos descobrir quais são as raízes dessa função de segundo grau. Coloco um n em evidência, fica 7n menos 111. Perfeito. Então, este produto tem que ser maior que zero, que é o que está dizendo aqui, maior que zero. Só coloquei em evidência o n aqui. Então, maior que zero. Então, as raízes são n igual a zero ou n igual a 111 sobre 7. Porque se eu 111 sobre 7, corto 7 com 7, fica 111 menos 111. Então, o que está no parênteses é zero. Então, é uma raiz, outra raiz é 111 sobre 7. Como esta parábola, o coeficiente do n ao quadrado é 7, que é maior que zero, a parábola tem concavidade voltada para cima. Então, este produto vai ser maior que zero quando? Aqui, que é a região onde a parábola está acima do eixo x, e aqui, onde a parábola está acima do eixo x. Perfeito. Então, veja. Então, a parábola vai ser maior que zero quando n menor que zero, né? Nesta região aqui, onde o n é menor que zero. Está aqui o eixo n, né? O eixo n menor que zero. Só que n é número de termos, né, pessoal? A1, A2, A3, A4, A(n). N é um número de termos e é positivo. Então, n menor que zero, rejeitado. Ou n maior que 111 sobre 7. Porque para o n ser maior que 111 sobre 7, a parábola, esse pedaço da parábola está acima do eixo y. Então, n maior que 111 sobre 7. Não pode ser n igual a 111 sobre 7, porque se o n for 111 sobre 7, este resultado aqui é zero, né? Zero vezes qualquer coisa é zero. Zero não é maior que zero, zero é igual a zero. Então, 111 sobre 7 não pode. Não pode, porque isso aqui dá zero, e ele quer maior que zero. Então, o n tem que ser maior que 111 sobre 7. Ora, 111 sobre 7 é 15,85. Então, o meu número de termos, para que a soma seja, para que esta parábola, para que este produto seja maior que zero, o n tem que ser maior que 15,85. Qual é o menor inteiro maior que 15,85? 16. Então, este é o meu valor mínimo. Então, eu tenho que somar os 16 primeiros termos para que esta soma fique negativa. Ok. Vamos ver um problema de venda de terreno. Está aqui. Um terreno é vendido por meio de um plano de pagamentos mensais, em que o primeiro pagamento de R$500 é feito um mês após a compra. O segundo, de R$550, é feito 2 meses após a compra. O terceiro, de R$600, é feito 3 meses após a compra. E assim por diante. Então, vamos ver o que ele está falando aqui neste parágrafo. Então, aqui eu realizo a compra do terreno. Ele fala que o primeiro pagamento de R$500 é feito um mês após a compra. O primeiro pagamento é feito um mês após a compra. Então, o pagamento de R$500 é feito um mês após a compra. O segundo, de R$550, é feito 2 meses após a compra. Então, o segundo, de R$550, é feito 2 meses após a compra. O terceiro, de R$600, é feito 3 meses após a compra. Então, está aqui. O texto está esboçado aqui nesta figura. Pergunta: qual o total pago por um cliente que comprou o imóvel em 20 pagamentos? Então, meu N é 20. Vamos determinar o 20º pagamento. Tá? O 20º pagamento. Quanto que ele pagou no 20º pagamento? Está aumentando. Veja, é uma PA. O primeiro pagamento é 500, o segundo é 550, o terceiro é 600. A PA, qual é a razão da PA? 50. 550 menos 500, 50. 600 menos 550, 50. Então, a razão é 50. Então, quanto ele vai pagar no 20º pagamento? Percebe que está, ó, a cada mês que passa, ele está pagando mais, uma quantidade maior, né? Então, veja, são 20 pagamentos. Quanto ele vai pagar no 20º pagamento? Pela fórmula do termo geral da PA,
A20 é igual a A1 mais 19 vezes o R. O A1, primeiro pagamento, é de 500, mais 19 vezes a razão. Ora, 19 vezes 50, a razão é 50. Mensalmente aumenta de 50 o pagamento. Então, ele vai estar pagando R$ 1.450 no 20º pagamento. Ele está perguntando qual o total pago por um cliente que comprou o imóvel em 20 pagamentos. Então, eu tenho que calcular a soma dos 20 pagamentos. Ou seja, é a soma do primeiro, aliás, é o valor do primeiro, 500, primeiro pagamento, 500, mais a soma, mais o 20º pagamento, que é 1.450, vezes o número de pagamentos 20 dividido por 2. Fazendo a conta, ao total ele pagou R$ 19.500. Bom, se o cliente tivesse pago um total de R$ 86.250, qual teria sido o número de pagamentos? Então, vamos lá. Bom, se o cliente tivesse pago um total de 86.250, então, total, a soma, né, do primeiro é o A1, 500, mais o enésimo, não sei quanto ele pagou, não pagou no último pagamento. O enésimo vezes o número de pagamentos sobre 2. Então, vamos determinar quanto ele pagou no enésimo pagamento. O enésimo pagamento é a fórmula do termo geral. A1 mais N menos 1 vezes R. Então, a N é igual ao primeiro pagamento, a gente sabe, é 500. Mais N menos 1 vezes 50. Então, fica, aplicando distributiva, 50N menos 50. Com mais 500, 450. Então, fica 450 mais 50N, que ele vai pagar no enésimo pagamento. Então, substituindo o AN obtido aqui, o AN obtido aqui nesta soma, vai ficar tudo em função de N. Ó. 450 mais 50N, coloca aqui, que é o enésimo termo. 450 mais 50N. Então, tudo aqui vai ficar só em função desse N. Então, vamos lá. Fica 86.250 igual a 500. No lugar do AN, coloca o 450 mais 50N. O N copia e o 2 copia. Perfeito. Agora, vamos lá. Dentro do parênteses, 500 mais 450, 950, vezes o N, 950N. 50N vezes N, 50N ao quadrado, dividido por 2. Então, veja. 950N dividido por 2, 475N. 50N ao quadrado dividido por 2, 25N ao quadrado. Então, eu cheguei que 86.250 é igual a 475N mais 25N ao quadrado. Então, veja. Passa o 86.250 para cá, fica como? 25N ao quadrado mais 475N menos 86.250 é igual a zero. Está aqui, ó. 25N ao quadrado mais 475N menos 86.250 igual a zero. Ora, isso aqui é uma equação do segundo grau. Vamos dividir tudo por 25. 25N ao quadrado por 25N ao quadrado. 475N por 25, 19N. 86.250 por 25, 3.450. Aí, como a gente resolve essa equação de segundo grau? Usando a fórmula de Bhaskara, né? Calcula o delta, depois acha os dois valores de N. Então, lá, usando o Bhaskara, vocês vão achar que ele vai ter que pagar 50 parcelas. Se o cliente tivesse pago um total de 86.250, qual teria sido o número de pagamentos? 50 pagamentos, 50 parcelas. Ok, pessoal?